Bom, teremos hoje aqui a Ana Lúcia Pintinha, psicóloga, que atua no segmento do desenvolvimento de pessoas, do desenvolvimento e na formação de novos líderes, com quem eu tive a oportunidade, durante mais de 20 anos, trabalhar lá na usina Santa Terezinha. Ana continua hoje com um trabalho muito interessante, não só na formação de líderes, mas também e principalmente, nós vamos explorar essa conversa aqui, no segmento feminino, né? Ou seja, trabalhando com mulheres, conduzindo um segmento significativo de mulheres numa comunidade que, embora não seja uma comunidade muito grande, mas ela é representativa, tanto no setor industrial como no setor social. Então, Ana, bem-vinda mais uma vez. E a primeira situação que eu gostaria de colocar para ouvir você é exatamente isso. Como é que você, como uma estudiosa e uma especialista no segmento, vê hoje não só a liderança feminina, mas vamos primeiro nos fixar na liderança propriamente dita. Com toda essa história de pandemia, de novo normal, de fechamentos e abertura, como é que você está vendo? Depois nós tratamos especificamente da liderança das mulheres. Mas eu quero ouvir de você qual é a tua percepção desse fenômeno chamado liderança. Bita, é um prazer estar aqui com você, viu? Prazer mesmo, é sempre muito agradável. A gente tem uma história junto, né? Uma história de muita troca. Aprendi muito com você, muito mesmo. Eu acho que o resultado do meu trabalho hoje, eu não poderia deixar de falar isso para você, tá? Se deve à nossa convivência, se deve às trocas que nós tivemos e tivemos experiências maravilhosas, não é verdade? Trabalhamos aí com muita gente, formamos muita liderança, e isso me deu base para seguir. E até hoje aquelas pessoas nos procuram, né, dizendo assim, olha que saudade daquele tempo, né? Todos bem encaminhados, todos líderes, né, à frente do seu tempo, pessoas assim que estão hoje em posições de liderança, não só a nível de supervisão, mas de diretoria, muitos chegaram até a presidência da empresa, isso nos dá muita alegria, né? Bita, essa questão da pandemia, né, que a gente tem vivido desse tempo, assim, para a gente fazer um paralelo como que a gente vê a liderança hoje. Hoje eu entendo assim, inclusive trabalhando ainda com empresários, não só diretamente como consultora na empresa, mas também atendendo esses empresários, né, fazendo ali um trabalho de orientação pessoal, profissional, voltado para a área clínica e muito na forma sistêmica, né, que é o meu jeito de trabalhar. Eu entendo que o desafio parece que dobrou, né? Dobrou. É interessante assim, sempre a gente ouviu falar no passado que a formação da mão de obra é uma coisa super importante, que a gente precisa fazer um banco de candidatos, trabalhar com os potenciais da empresa. E hoje, essa crise que aconteceu, dos empresários terem que lidar, às vezes, de forma limitante com questão de remuneração, quer dizer, faltar o dinheiro porque teve que parar, porque a pandemia chegou, teve que reduzir, parece que desorganizou a liderança. A sensação que eu tenho hoje é que eu trabalho com pessoas que estão tentando sobreviver e voltar a se organizar para fazer uma gestão de competências, sabe? Então, eu vejo líderes hoje, grandes empresários, pedindo socorro em coisas básicas, coisas que nós trabalhamos lá atrás, quando nós trabalhávamos juntos, inclusive, que era assim, olha, vamos formar uma estrutura de RH atuante, vamos fazer recrutamento e seleção, né? Capacitar essas pessoas, vamos mesmo investir na mão de obra que nós temos. Parece que deu um blackout. E eles hoje se perdem para contratar, se perdem para promover, não conseguem ter um foco. Eu percebo que perderam o foco diante do medo. Parece que o medo aprisionou essas pessoas. E aí, como ser humano, né, nas nossas fragilidades humanas, eu percebo que hoje os líderes estão assim, como que eu retenho um talento? Como é que eu recruto uma pessoa? Como é que eu faço a pessoa gostar de ficar nessa empresa? Apesar da crise, eu não consigo mão de obra. Então, a sensação que eu tenho, às vezes, é que nós demos uma regredida aí, sabe? Agora, você acredita que esse medo, né, dos líderes, primeiro, ele é exclusivo dos novos líderes ou ele atinge também a velha guarda? Eu acredito, Bita, que é geral. Porque eu atendo tenho lideranças, né, empresários jovens, que estão aí super arrojados, são extremamente competentes,
mas eu também tenho uma liderança mais antiga que está pensando assim, eles não têm, vamos assim dizer que os líderes mais antigos, eles estão com medo, mas eles têm a experiência a favor deles, isso é legal. Eles têm a experiência de ter passado por momentos muito difíceis, não numa pandemia como essa, né? Mas momentos em que a economia fracassou, que eles tiveram que rever, eles têm a favor dele a experiência, mas o medo é uma coisa ainda presente também. Esses líderes, de uma maneira geral, durante esse período de pandemia, né? Em que houve retração das empresas, do trabalho, dos negócios de modo geral, você acredita que eles se acomodaram? Você acredita que eles se acomodaram e com isso faltou a possibilidade de aproveitar essa aparente ociosidade para incorporar alguma coisa nova ou simplesmente eles desconheciam o que fazer? Esse medo impediu que eles tomassem alguma decisão. Falando dos novos, desconhecem o que fazer. Falando dos antigos, aquela grande luta do RH de, né, fazer valer o trabalho dele dentro das competências, da produtividade e dos resultados. Né? Então, assim, nós que somos da área de RH e trabalhamos na formação de lideranças, nós enfrentamos um dilema, acho que vamos enfrentar por muito tempo, que é a questão deles acreditarem que se você tem uma equipe capacitada, preparada pela estrutura de RH, por todos os sistemas e subsistemas de RH, você vai ter pessoas competentes trabalhando do teu lado. A dificuldade que eles têm de entender isso é muito grande, né? De que o RH é importante. Não é só, vamos pegar aqui exemplo, a área industrial ou a área agrícola, né? Pegando o ramo ali de usina. Mas é a própria gestão de RH que vai fazer com que todo esse processo trabalhe. O maior desafio, formar pessoas, capacitar pessoas, preparar pessoas para gerar os resultados que eles tanto querem. Então, eu percebo que ainda existe uma grande resistência ou uma falta de conhecimento, ou, né, deles acreditarem que isso é uma grande ferramenta e fazer uso dessa ferramenta de forma adequada. Não só transformar a RH em departamento pessoal, mas realmente gerir pessoas, né? Fazer o RH trabalhar como tem que trabalhar. Agora, as organizações, de um modo geral, você convive com um segmento significativo de organizações. Você percebe que essas organizações aproveitaram esse momento para fazer... Eu me lembro quando chovia na usina, colocavam os peões todos dentro dos galpões e treinava, ou seja, não havia o exercício do ócio. Né? Eu não me lembro de ter... estão deitados, dormindo, esperando a chuva passar. Eu pergunto se... E eu acompanhei isso de alguma maneira, não só com algumas empresas, mas alguns companheiros também da vida acadêmica que se entregaram a essa modorra. E aí eu pergunto, as organizações acordaram para isso? Você acredita que as organizações com as quais você convive, elas perceberam que era fazer alguma coisa a mais do que simplesmente azeitar o que existe? Eu acredito que sim, apesar do medo, né? E de gerar uma certa paralisia ali. E agora, o que a gente faz? Alguns relatos que eu tenho ouvido são assim, olha, a gente vinha fazendo tudo assim, a gente vai ter que repensar tudo isso agora. Nós vamos ter que inovar, nós vamos ter que buscar. Então, assim, eu percebi que eles começaram a criar algumas estratégias, né? Por exemplo, se tinha que reduzir, vamos reduzir e ficar com quem? Vamos ficar com aquele público que a gente julga que nós capacitamos e estão preparados para trabalhar conosco para enfrentar essa batalha desconhecida do que vai ser, né, essa pandemia pós-pandemia. Então, vamos lá, nós precisamos produzir, parou tudo, mas a gente precisa voltar. Então, eu vi muito exercício, né, de pensamento, de reflexão, sendo trocado, conversado. Muitas vezes eles me procuraram individualmente, como é que a gente pode trabalhar essa questão. Hoje, por exemplo, eu preciso motivar a minha equipe diante de uma pandemia, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu lido com a doença que chegou na casa do meu funcionário, que é muito bom, mas chegou, levou alguém, né? Muitos dos empresários tiveram que lidar com a questão do luto, né? Também dentro das empresas, porque não tem como você separar isso. E isso levou a uma profunda reflexão. Eu percebo assim, uma vontade de entender como é que funciona esse RH de verdade, como é que ele poderia ajudar agora nessa pandemia, né? Como é que poderia estar gerando resultado para eles diante
do pânico, né, que muitas vezes isso acabou gerando. Agora, eu recentemente conversando com alguns profissionais da área que fazem parte de uma geração idêntica à minha, um pouquinho mais jovem, uma das coisas que eu ouvi de até uma profissional que eu respeito muito, uma verdadeira líder. Ela disse, o problema hoje, quer dizer, o detalhe hoje é que essa geração mais antiga, mais clássica, a gente identifica como os dinossauros da era digital. Que, além de tudo, quer dizer, além de todos esses problemas da pandemia, do temor, da paralisação, esses 2 anos transformaram as relações, os trabalhos, que isso que nós estamos fazendo hoje aqui, nós não fazíamos há 5 anos atrás. Né? Então, há uma necessidade muito grande de você superar essa visão, digamos, clássica ou anacrônica e entrar na era digital, você começar a dominar. E eu vejo isso quando vejo os professores da Fundação Getúlio Vargas com as suas dificuldades com o equipamento, com o ferramental, e eu pergunto a você, esses empresários com os quais você convive, eles se deram conta disso? Ainda estão um pouco dinossauros ou já estão com o pé na era digital? Como é que você vê isso? Eles contrataram pessoas, né, Bita, que pudessem pensar o que eles não conseguiam pensar. Isso é legal, né? Eu disse, olha, minha limitação é essa, eu vou contratar alguém que faz isso para mim. Porque não tem, é uma adaptação. Ou você adapta, ou você morre diante, né, desses desafios aí. Então, esse processo de adaptação, dessa mudança que foi colocada, dessa era digital, é uma necessidade de sobrevivência. E a maioria desses mais antigos, empresários mais antigos, olha, Ana, eu não tenho essa competência toda, eu nem sabia, não estava preparado para isso. Eu vou contratar quem faz isso para mim. Eu vou fazer, né, qual é a equipe que pode vir, que pode me ajudar a estruturar tudo isso para que o meu negócio sobreviva. Então, a gente percebe os e-commerce, né, que foram aumentando, como é que faz isso? Como é que a gente vende, né? Como é que a gente faz uma loja virtual, porque aqui é muito da questão do vestuário, né? Na minha região forte aqui. Então, como é que a gente vende aqui para as pessoas sem ter uma loja física, porque o aluguel estava muito caro por conta da pandemia. E eles acabaram descobrindo, muito deles, assim, um negócio extremamente lucrativo. Eles começaram a vender, se já tinha, digamos ali, um raio médio de venda, quer dizer, isso se tornou, né? Eu tenho empresário que falou para mim, olha, Ana, eu já estou vendendo para o exterior. Minhas roupas chegam fácil lá. Então, assim, eles foram diminuindo até essa questão da loja física. Hoje tem muitos empresários que diminuíram pela metade. E o negócio deles, né? E isso trouxe para eles uma grande reflexão. Será que eu estou pensando de uma forma que eu não consigo ver algo a mais, né? Olha aí, teve que acontecer uma situação como essa para eu ver a necessidade da sobrevivência do meu negócio ser mensurada, ser caracterizada, ou, né, ser construída de uma outra forma. Sim, e o que mais a gente precisa pensar sobre isso, né? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer e eles estão se fazendo. Tá, hoje é uma pandemia, amanhã pode ser o quê? O que mais eu posso explorar aqui dentro disso que eu não conheço, que eu não dou conta? De repente me lembrei de fazer um histórico interessante por causa do segmento em que você atua, né? Certo. A Ana Pintinha tem como centro de atividade a cidade de Cianorte, Exato. norte do Paraná, né? Onde do Paraná. Trabalhamos juntos durante muito tempo. Quando nós começamos a trabalhar juntos, em 1840, a cidade de Cianorte tinha, se não me falha a memória, 6 indústrias de vestuários, se não me falha a memória. Quando nós estávamos já deixando o trabalho, eu já estava deixando, eram centenas delas. Né? Era um negócio impressionante. Movimento, quer dizer. E Cianorte tornou-se realmente quase que um hub de indústrias de vestuário impressionante e de alta qualidade. Não era só um trabalho. Isso fez com que você criasse uma geração de profissionais em que você efetivamente não tinha uma experiência anterior. A gente não convivia e esses profissionais começavam a aparecer. E aí eu pergunto a você, você acredita
que o cenário hoje, principalmente, estamos falando agora Cianorte, seria um cenário compatível com a exigência, ou seja, mercado, empresas, líderes, organizações, elas estão preparadas para responder às novas exigências que vão surgindo, né? Elas vão se tornar cada vez mais evidentes. Como é que você vê esse... Elas estão a caminho, Bita. Eu acho que elas estão numa construção, né? Tudo é muito novo, tudo muito rápido, claro. A exigência, né, do mercado é que você, né, cresça absurdamente, rapidamente, enfim, até por uma questão de sobrevivência, mas eu percebo que eles estão numa construção, né? É bem aquela história, né? Vamos pensar que em desenvolvimento humano. Então, você deixa de ser adolescente para ser jovem, você passa pela crise. Então, eu entendo que tem momentos em que eles estão super bem com essa modernidade toda que está chegando, com as informações, com a exigência do mercado, e tem momentos que eles querem voltar a ficar um pouquinho na zona de conforto, e aí existe essa questão da transição. Mas, assim, houveram muitas mudanças. A gente percebe que os empresários estão sem... Agora eles querem saber o que mais que eu posso fazer, o que a tecnologia pode me oferecer. Se tem algum fato que a gente tem comprovado, é assim, vamos pegar por nós, né, Bita? Vamos pegar. Quando é que nós imaginávamos que estaríamos aqui? Você Sem aí dúvida. e eu aqui, nós estaríamos conversando. Hoje eu tenho cliente, os meus clientes que eram aqui, no raio de mais ou menos 200 quilômetros, hoje eu tenho nos Estados Unidos, na Irlanda, hoje eu tenho, né? Clientes que estão na Itália. Então, eu fico sabendo, por exemplo, como que está a pandemia na Itália, cada vez que eu atendo alguém que está na Itália, né? Nos Estados Unidos, como é que estão as coisas aqui? Eu já ficava sabendo, né, de antemão como é que talvez seria aqui no Brasil. Por quê? Porque a tecnologia está me favorecendo isso. Querendo ou não, eu sou de uma geração que precisou se adaptar. Não sou dessa geração, mas a minha filha faz psicologia hoje, que é uma geração altamente tecnológica, mexe super bem com tudo isso, né? Mas eu tive que me preparar. Peraí, que mais? Aonde que eu posso ter cliente? Onde é que eu posso atender? Já que vai ser tudo online, como que eu vou fazer? E a tecnologia me ajudou. Eu estou fazendo essa comparação com os dinossauros, com as lideranças ou com as empresas de Cianorte, porque eles, do mesmo processo que eles passam, nós tivemos que passar também. Então, fomos crescendo juntos ali, né? Eu percebo que é uma caminhada, nós estamos no meio. Eu acho que dá para melhorar muito, dá para a gente explorar muito mais esse mercado, dá para a gente ser muito mais útil ainda, né? Oferecer muito mais do que a gente tem que ir, né, observando esse desconhecido e aprimorando, sabe? Eu queria agora começar a explorar uma outra linha de atuação que, na minha percepção, eu diria que é o seu carro-chefe, sempre foi e agora mais do que nunca, que é o trabalho com mulheres, né? Não só no aspecto... porque quando você fala em liderança, há uma tendência muito grande da gente entender a liderança calcada na hierarquia. Chefe, subordinado, gerente, diretor. Mas eu confesso a você que cada vez mais eu me interesso pela liderança por influência. Eu recebi aqui, uma das primeiras entrevistas que eu fiz foi com uma arqueóloga da Universidade de Juiz de Fora, que veio aqui na região da Zona da Mata descobrir sítios arqueológicos. Uma mulher, uma doutora formada pela Universidade de Juiz de Fora, simples, tranquila, mas comecei a descobrir o tamanho, a amplitude do trabalho dela. E quando nós conversamos sobre o papel da liderança, eu disse, mas eu não tenho subordinados. Eu disse, não é isso que eu quero. Quantas pessoas a senhora influencia com o seu trabalho? Uma opinião sua, uma palavra sua, uma carta, um e-mail. Porque eu me lembro quando, há 20 anos atrás, eu falava isso numa grande organização bancária brasileira, aqueles cidadãos que não tinham equipe se sentiam marginalizados. Eu dizia, o que você diz não é ouvido? Não, eles me ouvem, porque eu sou um assessor. Pois é, essa é a liderança. E hoje eu começo a perceber, e é muito interessante, você começa a perceber os influencers, essas pessoas que efetivamente a gente tem a sensação de que não fazem nada, mas eles influenciam as outras, né? E essa é a essência do Peter Drucker. Líder é aquele que influencia e faz com que as pessoas façam o que é necessário. Então, conta para nós aqui
como é que é essa sua experiência? Primeiro, a sua experiência, você, Ana, atuando nessa linha. Segundo, como é que você vê a liderança feminina, que efetivamente sofreu um impacto significativo diante dessa nova realidade? A minha experiência eu comecei a perceber assim, eu sempre acreditei, né, no desenvolvimento do ser humano. Quando nós trabalhávamos juntos, eu não sei se você se lembra disso, lá em Paranacite, eu disse para você assim, por aqui passaram muitos consultores, Bita, mas eu não consegui estabelecer com eles, né, uma conexão que me fizesse acreditar que esse trabalho iria gerar resultado. Eu tinha muita dificuldade, né? Quando você chegou naquela época que a gente começou a desenvolver um trabalho, uma das coisas que me chamou muito a atenção foi a forma como você trabalhava, né? E a verdade daquilo que se praticava, ou seja, era para desenvolver de verdade as pessoas. Não era para você se tornar uma estrela dentro da empresa, ter um nome, ir embora e tudo acabar. Era para realmente gerar um fruto que crescesse, que tivesse história, que depois que nós não estivéssemos mais lá, nós fôssemos lembrados como alguém que realmente contribuiu. Então, eu sempre tive essa natureza, ou essa essência, eu prefiro chamar de essência, que precisava encontrar pessoas que tivessem essa mesma essência de que, olha, nós chegamos aqui para contribuir para o crescimento dessa empresa e realmente formar grandes talentos que gerem resultados aqui dentro. Quando nós começamos a desenvolver o nosso trabalho, foi para mim um marco divisor, por quê? Porque eu entendi que com você eu poderia estabelecer essa conexão onde nós realmente iríamos olhar para o benefício da empresa, para o gestor maior, que seria presidente, diretor, gerente, mas também nós íamos olhar para a área de produção, que eram os cortadores de cana, os motoristas, né? Os tratoristas, enfim, a própria indústria lá, né? Que nós tínhamos os nossos supervisores, engenheiros mecânicos, a área de produção, que era a caldeira, enfim. Eu vi que nós iríamos trabalhar sistemicamente, e isso me dava um enorme prazer, uma enorme satisfação, e eu encontrava sentido para a minha profissão, dizer, eu realmente vou fazer a diferença por aqui. E nós fizemos esse trabalho, nós vimos os frutos desse trabalho. Então, quando eu estive lá, eu aprendi que se fosse para eu fazer alguma coisa, trabalhar com outra linha, por exemplo, no caso das mulheres, que teria que ser com essa mesma verdade, com essa mesma essência, né? Por que uma mulher lidera? O que ela pode liderar? Qual é realmente a função da mulher, além desse papel todo de ser a mãe, de ser a esposa, né? Que é maravilhoso tudo isso. A gente não pode desqualificar nenhuma dessas funções ou desses papéis, porque é lindo demais ser mãe, ser esposa, né? Como eu fui, né? E assim, eu falo que eu fui por conta do meu esposo não estar mais aqui, minha filha hoje está com 19 anos. Eu entendi que, quando eu conversava com as mulheres, começou lá na empresa e depois nas minhas palestras, eu percebi que as mulheres estavam sem foco, sabe? Toda mulher tem um talento, toda mulher pode colaborar, né? A última pesquisa que eu estive lendo é que a maioria, são 65% das mulheres são muros de arrimo hoje das suas casas, né? Acabam ganhando mais que os homens, né? Por quê? Porque elas estão focadas, elas estão empenhadas em trazer esse recurso e crescer profissionalmente, mostrar esse talento. Então, Bita, quando eu comecei a direcionar as palestras, principalmente, a fazer um trabalho também de desenvolvimento pessoal, individual com essas mulheres, é porque eu percebi que eu também cresci. Se eu cresci, elas poderiam crescer. Claro. E aí a minha questão é a seguinte, você percebe, quer dizer, considerando... de uma certa maneira, quando você vê mulheres dentro de uma empresa, de alguma forma, elas são pressionadas pela empresa a vestir a camisa, a assumir os papéis, né? Então, quando a empresa acredita no desempenho da mulher líder, ela acaba recebendo subsídios. Mas na sociedade, e você convive aí com o seu trabalho, você encontra essa mesma, não vamos chamar de facilidade, mas esse mesmo caminho, ou há obstáculos ainda?
Eu tenho visto, né, que existem muitos obstáculos ainda. Né? A mulher conquistou muito ao longo do tempo, mas a mulher ainda precisa conquistar muito mais. A sensação que ainda eu tenho, né, quando eu trabalho com as mulheres especificamente, especialmente quando elas estão na liderança de uma empresa, é que elas precisam provar todos os dias que elas são competentes, né? E elas precisam pôr limites nesses homens todos os dias, né? Para dizer, olha, daqui até aqui você vem, daqui para cá você não passa. Enfim, existe ainda aí um grande desafio, existem muitas diferenças econômicas ainda, né? Comparando os cargos, a gente percebe que existe muita reclamação ainda das mulheres nesse sentido. E elas, às vezes, estão fazendo trabalhos maravilhosos, e, às vezes, tem um líder lá na mesma função que não consegue fazer com tanta competência, e ele, às vezes, é mais ouvido, ele é mais valorizado, ele tem mais significado o pouco que ele faz do que o muito que aquela mulher está demonstrando ali no dia a dia. Então, assim, muitas são as conquistas ainda, mas existe algo que eu faço questão de trabalhar com essas mulheres, né, Bita? Que é a questão do quanto elas acreditam no potencial delas para não se abalarem por conta desses desafios. Isso é um desafio. Né? Nós não podemos ver isso só como um demérito, nós temos que ver como um desafio. Porque daí você não abala o teu emocional, você não fica resignada a dizer, então eu vou me acostumar com essa realidade aqui, está tudo bem, né? Agora, me diga o seguinte, qual seria, na sua percepção, né, sua opinião, qual seria, em relação à mulher que se propõe a consolidar a liderança, qual seria o principal facilitador para que ela atinja as características da mulher que funcionem como facilitadores para consolidar esse papel? O primeiro, na minha opinião, na minha visão, na minha experiência, é que ela tenha um autoconhecimento profundo de quem ela é, né? De quais são suas competências, quais são seus limites e, principalmente, quais são seus talentos, suas qualidades. A partir do momento que eu tenho esse autoconhecimento, eu consigo, né, fazer com que o outro acredite no meu trabalho. Eu vivi isso, né, Bita? Eu entrei numa empresa que não tinha, a minha função não era uma função reconhecida. A minha função, pelo contrário, o psicólogo, quando entrava na empresa, ele era secretário de luxo. Ele não era psicólogo, né? Então, fazia qualquer coisa, menos psicologia lá dentro, menos desenvolvimento, né, humano, menos trabalhar com treinamento, realmente acreditar nas competências que foram os trabalhos que nós desenvolvemos juntos lá. Então, quando eu entrei, eu falei, puxa, o que essas pessoas precisam saber? Primeiro, eu preciso saber o que eu quero, ter segurança, autoconhecimento em mim, é isso mesmo que eu quero, é isso que eu quero fazer. Ok, não é só por uma necessidade, mas é porque eu gosto disso que eu estou fazendo aqui. Segundo, essas pessoas não conhecem o meu papel, para o que vim, como eu posso colaborar, e eu vou conscientizar essas pessoas, eu vou trabalhar na consciência delas. Vamos fazer reunião, vamos falar sobre isso. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes eu vou ter que dizer para o outro como que é importante o que eu estou fazendo? Quantas vezes forem necessárias? Porque enquanto ele tiver dúvida, ele está me dizendo, ainda não entendi o que você faz aqui. E eu preciso dizer para ele o que eu faço aqui, como isso pode agregar para a rotina dele. A partir do momento que ele entende isso, opa, eu sou uma colega super legal de equipe e vou contribuir para o desenvolvimento. Quando eu entrei lá, você se lembra, não tinha profissionais, a partir disso, eu fui fazendo todos os projetos, fui convencendo, reunião em cima de reunião, vamos lá, gente, acredita, mas porque eu acreditei primeiro, Vitor? Porque eu acreditei primeiro. Aí, depois foi fácil, eles foram acreditando. Então, de uma psicóloga, nós chegamos a ter 20 profissionais. 20 Isso profissionais lá dentro, né? Graças ao nosso trabalho junto também, porque nós formamos as ferramentas de desenvolvimento e treinamento, foram fenomenais, Bita. Eu tenho uma alegria quando eu lembro daquele tempo que nós fizemos juntos lá, né? Um dos instrumentos com o qual nós trabalhamos e que, em determinado momento, passou a ser a nossa mola mestra, o nosso carro-chefe, eram os contratos de mudança, né? Que eles funcionavam como organizadores, mas, ao mesmo tempo, lembrando aquela velha história do líder que precisa ser cobrador de resultados,
orientador de processos, comunicador de intempéries, né? Ou resolver as divergências, mas ser, antes de mais nada, um desafiador. E nós trabalhamos junto com o contrato de mudança. E esse contrato de mudança nos trouxe, foi difícil, foi complexo, não foi fácil, mas ele nos trouxe alguns exemplos extraordinários de pessoas que eram simples, incapazes de abrir a boca, que no final faziam verdadeiras obras de arte. Você acredita que hoje, na realidade que a gente está vivendo, há espaço para alguma, digamos, projeto semelhante ao contrato de mudança para desenvolver as lideranças? 100%, Vitor, 100%. Eu vejo que aquela ferramenta que nós desenvolvemos lá atrás é uma ferramenta extremamente atual, principalmente agora. Ideia quando sua, inclusive. Nossa, depois nós desenvolvemos. Mas quem deu o start foi você. Mas foi um sucesso e continua sendo. Por quê? Porque, assim, de uma forma não tão formalizada, eu acabo trabalhando isso com os empresários. Quando eu estou trabalhando comportamento, quando eu estou trabalhando meta, quando eu estou trabalhando, né, desafio. Então, o tempo todo me vem toda a estrutura daquela ferramenta que nós fizemos e que não deixou de ser em nenhum momento uma ferramenta super, assim, que desenvolve as competências como desenvolveu naquele tempo. Então, eu vejo que os contratos de mudança, para quem realmente acredita e quer fazer a diferença, continua sendo uma ferramenta extremamente atual e deveria ser aplicada, né, pelo máximo de gestores que pudessem estar trabalhando dessa forma. Você conheceu, né, o Moacir, meu esposo, foi para uma usina no estado de São Paulo, onde a estrutura de RH estava começando, é aquela estrutura de departamento pessoal que a gente já conhece. E lá, com a experiência que ele teve no grupo onde ele foi formado, né, onde ele passou por essa ferramenta, e ele foi formado especialmente por você naquele contexto, ele aplicava essa ferramenta sozinho. Né? Então, assim, com as equipes dele, ele já era o gestor, o autodidata, ali, gente, senta aqui, vamos estabelecer meta, vamos... E estava ficando super bom, funcional. Tanto é que quando eu conversei com o presidente da empresa, quando eu conversei com o diretor e o gerente que trabalhou diretamente com ele, o que eu mais ouvi, Bita, daquela turma foi o seguinte: ele tinha uma capacidade de reinventar. Ele era extraordinário. Então, o que isso quer dizer, Bita? Onde que ele aprendeu isso? Qual era a ferramenta que ele usava? Os contratos de mudança. Nós conversávamos direto, ele falava, olha, Ana, aqui está assim, assim, o que a gente pode fazer? Olha, aplica isso, faz aquilo, porque a gente sempre trocou, né? Informação. E quantas vezes a gente conversava durante o telefone mesmo, olha, faz assim, lembra do contrato de mudança, e os elogios que foram dados para ele numa realidade que não era a nossa realidade de grupo aqui, quando nós trabalhávamos, era que ele era um profissional que tinha uma capacidade de reinventar. E o grande desafio das lideranças, especialmente essas lideranças que eu diria de hoje, que estão aí no mercado buscando, né, que estão alinhando a tecnologia com pandemia, etc., eles vão ter um grande desafio, que é influenciar seguidores. Né? Influenciar as pessoas a pensarem de forma mais produtiva, com menos recurso, que sempre foi um discurso nosso, menos recurso e mais produção. Então, se as pessoas que estão à frente, dos RHs, os consultores, né, que a gente já tinha essa dificuldade no passado e hoje nem imagino assim, né, Bita? Eu mantenho relacionamento com você e alguns consultores que eu ainda, por vezes, tenho que cruzar, eu realmente me assusto, porque é uma questão de usufruir o que a empresa pode dar, falar o que o patrão quer ouvir, mas não gera resultado, né? Isso é complicado. Então, eu vejo que pessoas como você, ou, né, profissionais sérios, vão ter muito trabalho, mas assim, há uma esperança, né? Eu penso que sempre há uma esperança. Quando lá atrás nós trabalhávamos com a classe produtiva e ninguém acreditava, você se lembra disso, em formar líderes, nós conseguimos formamos em uma unidade um celeiro de liderança. Nunca saiu tanto líder de uma unidade só. Então, se a gente acreditar e trabalhar, nós vamos conseguir. Só que é um futuro desafiador.
É muito desafiador, né? Então, a cada 10 pessoas, nós podemos dizer aí, dessa juventude que a gente percebe aí que está se formando, a cada 10 nós vamos realmente caprichar e vai sair ali 2, 3, né? 2, 3, e aí a gente volta para a nossa realidade de empresa, que não mudou muito. Por exemplo, hoje, quando eu ainda trabalho com as empresas, eu percebo que, de fato, né, 30% é comprometida, 70% ainda está tentando, né? Então, são 30 que realmente estão gerando resultado ali. Não vejo muita diferença, não, mas é um cenário desafiador, extremamente desafiador. É uma geração muito competitiva, mas muito imediatista. Eles não conseguem lidar muito com as emoções na hora de processar e fazer esse caminho no passo a passo. Uma coisa que eu percebo, e aí, talvez voltando um pouco atrás no que nós abordamos, é que esse imediatismo é em função da disponibilidade, né? Como nós falamos aqui. Tem alguma dúvida? Ao invés de pegar 2, 3 livros, fala no tio Google ali. Tem solução para tudo. Exatamente. As próprias organizações, às vezes, elas não mudam esse quadro. Para elas também é confortável ter isso, né? Para elas é confortável ter esse instrumento de acesso fácil. Qual seria, se nós tivéssemos que começar a formar novos líderes, qual seria o seu discurso de proposição para que esses líderes entendessem essa realidade? As informações disponíveis, as redes sociais, a era digital e a busca de resultados. O que você se proporia a dizer a essas novas lideranças? Sejam homens e principalmente as mulheres. Qual seria o seu discurso de posse? Rita, é algo que eu tenho sentido, tá? Que eu tenho vivido mesmo. É algo que vai se confirmando. Eu entendo assim que nós vamos comer a picanha, mas precisamos saber fazer o arroz e feijão. Ou seja, né? Nós vamos precisar ensinar essa geração, esse tem sido o meu discurso com os líderes, né? Sejam eles líderes mais antigos e os líderes mais novos, os grandes gestores aqui do vestuário, que nós precisamos ensinar essas pessoas a construir a carreira delas, né? Que quando elas forem falar com eles, o líder tem que sentir que essa pessoa realmente está se empenhando, ela está buscando, ela está estudando, independente de todos os recursos tecnológicos. Nada vai substituir um bom livro, uma boa academia e muito, muito empenho em estudar tudo isso. Como você acabou de dizer, olha, eu dei uma vasculhada aqui e percebi que tem livros que eu não li e tem livros que eu preciso ler de novo. Então, é isso que nós vamos ter que trabalhar com as pessoas. Nós precisamos entender que essa construção do saber, ela é insubstituível. É insubstituível. Nós precisamos continuar a buscar essa cultura de fazer essas pessoas lerem, essas pessoas se empenharem, essas pessoas buscarem. Que o Google não vai resolver, né? Que por mais tecnologia que eu possa ter para estar falando, fazendo, esses influencers mesmo, você pode perceber, a maioria deles, às vezes, vão bem, de repente despenca, cai, né? O negócio desanda por um escândalo ou outro, porque você percebe que tudo não tem um alicerce, de fato. Né? Não tem aqui, peraí, se isso acontecer, eu faço isso, se aquilo vier, né? Que essa capacidade de ser versátil diante de uma dificuldade, de um problema. Né? Eu sempre, quando eu converso com um líder, eu digo assim para ele, ó, o que você quer do teu negócio? O que é mais importante para você? A maioria deles fala, ganhar dinheiro. Eu quero ganhar muito dinheiro, realmente. Se o resultado vier, você vai ter, você vai conseguir pagar. Mas e o que mais? E o que mais? Esse negócio tem que gerar satisfação para mim também e para o meu cliente também, né? Esses dias, trabalhando com um empresário que é da construção civil, ele me disse assim, sabe o que eu estou descobrindo? Eu estou descobrindo que eu não só construo casas. E aí ele falou, Ana, diante de todas as nossas conversas aqui, eu estou descobrindo que eu vendo sonhos, que eu realizo sonhos, né? Então, Bita, não adianta muita tecnologia, não adianta ter facilidade do Google, não adianta esse imediatismo, né? Se eu não conseguir
realmente acreditar no produto que eu vendo e o que esse produto tem feito para alguém. Você tem que fazer sentido. Tudo vai ter que fazer sentido. Isso nunca vai deixar de ser importante. Tudo tem que ter um propósito. Muito bem. Então, só para fecharmos a nossa conversa, se dependesse de mim, a gente teria aí um bom tempo ainda. A minha questão é o seguinte, dentro dessa, considerando o que você está fazendo hoje, junto às lideranças, e o que se fazia há algum tempo atrás, você acredita que hoje você tem mais facilitadores ou mais dificultadores do que tinha? Tudo bem, nós temos uma série de instrumentos dos quais não dispunhamos há 10, 20 anos atrás. Mas você acredita que o cenário hoje é um cenário que privilegia essa visão de liderança que você trouxe aqui para a gente? Você acha que o esforço vai ser muito maior? Eu entendo assim, depende para quem, né? Mas para a maioria ainda é um grande desafio. Nós temos muitos dificultadores, mesmo com toda essa tecnologia. Porque as pessoas não querem passar pelo processo. Elas querem um resultado imediato, né? Então, aí você tem as crises de ansiedade que os empresários têm hoje, para querer resolver situações que eles precisam construir. Eles não querem, eles querem uma resposta imediata às vezes. Esse é o problema da liderança. Não entender que ele precisa construir o seu liderado, ajudá-lo a construir, entender por que essa visão é importante, entender por que esse produto é importante, né? Então, mas, por outro lado, nós temos a oportunidade de ter um público muito maior sendo ouvido por nós, né? Hoje, por exemplo, com essa tecnologia, eu posso falar para a gente que está do outro lado do mundo. Então, quer dizer, isso pode ser um grande facilitador, né, de boas influências para que as pessoas possam construir, então, aí as suas carreiras de forma que elas realmente se sintam realizadas, né? Ana, foi simplesmente maravilhoso reencontrar você, conversar esses 45 minutos aqui, deve ter um crepezinho, mas que não compromete, e poder ouvir, né, o que a gente fazia pessoalmente há alguns anos atrás, usando a tecnologia a nosso favor. Exato. Queria agradecer a você, espero que sua trajetória seja sempre assim. Com muito sucesso. Muito obrigado. Adorei. Eu agradeço muito estar aqui com você nesse momento. Para mim, a menor satisfação, você sabe o carinho que eu tenho por você e a admiração. A admiração. Isso é algo que vai morar no meu coração, né? Nós fizemos um trabalho que mudou a vida de muita gente. Muita gente, é verdade. E que continua mudando a vida de muita gente. Isso tem muito significado. Isso vale a pena, né? Então, assim, obrigada pela parceria de tantos anos lá atrás. Obrigada por essa oportunidade de estar com você hoje aqui. E se de alguma forma eu pude contribuir, né? E alguém possa nos ouvir, foi simplesmente maravilhoso, viu? Sem dúvida. Ana, obrigado, então. Grande abraço, querido. Outro para você. Tchau. Tchau.